Olá para você que está nos acompanhando através do portal TV Medicina e Saúde e também pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo. Eu estou com o Dr. Gustavo Curashi, que é coloproctologista, endoscopista e cirurgião do aparelho digestivo, que vai falar hoje sobre a vacinação contra SARS-CoV-2 para pacientes que têm problema de doença inflamatória intestinal, conhecido pela sigla DII. Recentemente saiu um material bem explicativo, editado aí pelo GEDIB, que é o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal no Brasil, que emitiu um comunicado contendo a opinião de um grupo de especialistas para sanar as dúvidas dos portadores desse tipo de doença. Tudo bem, doutor Gustavo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Soraya. Obrigado. Doutor Gustavo, você faz parte desse grupo, do GEDIB, e a gente sabe que no Brasil foram aprovados para uso emergencial as duas vacinas, a da AstraZeneca e também da Sinovac. No entanto, existem potenciais preocupações em relação às recomendações de vacina para alguns grupos específicos. E aqui a gente está falando do grupo de doença inflamatória intestinal. Esse tipo de paciente, ele deve ser priorizado nos grupos de distribuição de vacinação? Antes eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse paciente, sobre o perfil dessa doença. Então, a doença inflamatória intestinal, ela engloba duas doenças principalmente, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, no qual, por uma desorganização do sistema imunológico, essas pessoas têm uma inflamação contínua no intestino. Por conta desse desequilíbrio do sistema imunológico, surgem muitas dúvidas referentes em relação a se deve usar vacina, se esse paciente tem um risco maior. Então, esse grupo de especialistas, assim como muitos artigos e pesquisas, avaliaram esse perfil de paciente. Apesar desse sistema imunológico ser um pouco desequilibrado, algumas das medicações que são utilizadas para o tratamento dessa doença também causarem uma queda da imunidade parcial. Apesar de tudo isso, esses estudos comprovaram que não existe um risco maior desses pacientes adquirirem o COVID, o COVID-19, nem terem mais complicações do que a população geral. Por conta disso, não existe uma recomendação deles serem inclusos como pacientes especiais ou prioritários nesse caso. Ah, certo, perfeito. Doutor, o senhor estava falando sobre isso. A imunossupressão, ela afeta a eficácia da vacina? Então, em primeiro lugar, talvez explicar o que é imunossupressão. A imunossupressão é aquilo que eu falei sobre o tratamento. Quando a gente utiliza uma medicação, principalmente nesses casos, a gente busca equilibrar essa imunidade. A imunidade desse paciente que muitas vezes está acima do normal, então a gente busca equilibrar. E esses medicamentos vão causar uma redução da imunidade, isso que a gente chama de imunossupressão. Isso é utilizado também em pacientes que sofreram por transplante de órgãos, pacientes que têm alguma doença reumatológica. Então esse tipo de medicamento é utilizado em várias outras doenças, inclusive na doença inflamatória intestinal. Então, assim, apesar da imunossupressão, ele não causa problemas em relação à vacina, nem também em relação à doença, como a gente tinha comentado anteriormente. Certo. E você já falou que não há motivo para que se torne um paciente prioritário nessa questão da vacina, mas tem alguma preocupação de segurança em relação à vacinação para esses pacientes, doutor? Existe uma preocupação porque a utilização de alguns medicamentos para o tratamento da doença inflamatória intestinal, em algumas outras vacinas, reduziam um pouquinho a eficácia. Principalmente a vacina da pneumonia, a pneumocócica. Certo. Mas ainda a gente não tem estudos assim suficientes para dizer, mas aparentemente não tem preocupação em isso reduzir a eficácia. Existem ainda algumas outras medicações mais modernas ainda que não tem nenhum problema e ele continua funcionando tanto para a doença inflamatória eficazmente quanto a vacina não vai perder também a eficácia. Tá certo. A gente está vendo uma corrida assim, muito grande, todo mundo quer ser vacinado, acho que a pressão foi tão grande da sociedade, até do meio científico com relação às campanhas, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para avaliar e analisar algumas situações.
Por exemplo, aquele paciente de doença inflamatória intestinal que quer muito ser vacinado, ele deve adiar o tratamento dele biológico ou suspender a imunossupressão para ser vacinado? Qual que é a tua recomendação como especialista? Isso também é uma dúvida. Eu acho que não temos estudos por ser uma doença nova, por ser uma vacina nova, mas a recomendação é que não deve se atrasar o tratamento nem a vacinação, nenhum dos dois. Então, o que tiver disponível você deve fazer. Então, se está no dia de você fazer a sua medicação, faça. A única recomendação é que não se faça no mesmo dia as duas coisas. Então, se você tem um dia da aplicação da vacina e da medicação, não faça no mesmo dia. Antecipe um e atrase o outro um pouquinho para que, caso haja uma reação, a gente saiba qual que foi, para não causar maiores problemas no futuro. Perfeito. Gente, lembrando que esses novos dados podem estar disponíveis em poucas semanas, né? Muita coisa está mudando, novas vacinas podem chegar também, né, doutor Gustavo? Portanto, essas recomendações podem mudar também. A gente vai trazer mais informações para vocês em primeira mão. Vocês podem seguir também, acompanhar o trabalho do doutor Gustavo, que é médico da Gastroclínica Cascavel, seguindo o doutor Gustavo no Instagram, está aparecendo aí o endereço dele, né, para vocês seguirem, e também da Gastro Cascavel. Tem muita coisa boa lá, muita informação boa diariamente também, né, doutor Gustavo? Sim, estamos tentando sempre informar o máximo que a gente puder. E pode mandar pergunta para você também, né? Pode também. Então tá certo. Obrigada mais uma vez por sua participação. Uma boa semana, doutor. Obrigado.